Olá, gente, tudo bem? Agora eu tô centralizadinho. Pois é, me pediram para fazer um vídeo dando uma explicaçãozinha rápida e também rasteira sobre esse conflito entre Rússia e Ucrânia. Só relembrando, né, gente? A Rússia sempre teve um certo espírito imperialista. Não é só os Estados Unidos, Europa, que durante séculos tiveram aquela vontade de anexar terras para si mesmo. A Rússia também teve muito disso, embora tenha um território de 17 milhões de quilômetros quadrados, a Rússia sempre quis mais. E até mesmo há não tanto tempo assim. Antes de ser a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a Rússia tentou, lá no começo do século XX, anexar algumas ilhas ao norte do Japão. Claro que foi incitada pelas potências europeias ocidentais. Só que foi um fiasco. E esse engodo serviu também para preparar o campo para a Revolução Bolchevique. Né? Falamos em revolução por quê? Porque isso alterou toda a estrutura socioeconômica do país. Portanto, tende a ser chamada de revolução, porque houve alteração profunda. Agora, falar que aquele golpezinho de 1964 é uma revolução, isso é engodo, isso é falsidade etimológica com essa palavra, tá bom? Então, a Rússia e a Ucrânia eram as duas principais potências dentro da antiga União Soviética. A Ucrânia ela é bastante estratégica e é um país que não é tão pequeno, mas é pequeno perto da imensidão da Rússia. E com o fim da União Soviética em 1991, né, a Ucrânia foi um dos países que melhor se saiu, porque já tinha uma economia mais ou menos sólida e também tem a benesse de ter um solo muito fértil, que é aquele Chernozem, acho que é o nome desse solo. Se eu estiver enganado na pronúncia, alguém por favor escreva ali embaixo a forma correta. Pois bem, o conflito entre esses dois países tem, digamos, uma raiz mais profunda, ou seja, ali mais para o oeste, para o leste da Ucrânia, nós temos vários russos ou pessoas que se identificam com a cultura russa, né? Então, ali a Ucrânia ela é acusada pela Rússia de um genocídio, porque desde que a União Soviética se dissolveu, a Ucrânia buscou intensificar a sua cultura, né? E isso aí culminou até mesmo na separação da Igreja Ortodoxa. Nós temos uma Igreja Ortodoxa russa que ela tem uma influência em todo o leste europeu, e nós temos há não tanto tempo assim uma Igreja Ortodoxa ucraniana, só para ver como é que a Ucrânia ela queria fincar a sua própria cultura sem depender mais de nada da Rússia. Então, nós temos esses russos ali na parte leste da Ucrânia, e a Rússia acusa, né, o governo de Kiev de esmagar essas minorias. Tranquilo? E só que a Ucrânia ela é um caldeirão cultural. Nós temos os russos a leste, depois temos os ucranianos propriamente ditos no centro, e mais alguns outros povos que se identificam ora com a Polônia, ora com a Moldávia. Então a Ucrânia busca o quê? Busca ter aquele sentimento ucraniano,
a gente até o momento não sabe de fato se está havendo mesmo isso aí. Mas nós temos movimentos separatistas muito fortes em duas províncias ucranianas, a de Donbass e a de Donetsk, em que os russos são muito fortes lá. Então, o lado russo, né, fala disso, que os ucranianos estão sendo, né, intransigentes, mas também a Rússia, ela se opõe à tentativa da Ucrânia de se aproximar da comunidade europeia e, por sua vez, da OTAN. Aí entra os Estados Unidos. Estados Unidos quer que a Ucrânia se distancie cada vez mais da esfera russa para até, quem sabe, implantar uma base lá, ficando a apenas 500 quilômetros de Moscou. Vê só que a Ucrânia tem um papel geopolítico bastante forte para os Estados Unidos. Né? Então, a Rússia visa o quê? Visa fazer da Ucrânia, de novo, meio que um estado tampão, ou seja, para se proteger, entre aspas, da Europa Ocidental. E os Estados Unidos querem o quê? Querem plantar uma base de Guantánamo lá no leste europeu, mas é uma base de Guantánamo grande, porque a Ucrânia é um país, assim, de certa forma, grande para os padrões europeus. Então, rola esse conflito de interesses, uma reedição da Guerra Fria. E qual é o impacto disso para a economia mundial? Tudo isso vai depender da China. Se a China se mantiver mais ou menos isentona, nós não vamos sofrer tanto. Mas no conflito assim, né, caso a Rússia entre de vez nesse conflito, o Brasil pode perder a exportação de carnes para lá. Só que isso pode ser, se houver manejo do governo atual, coisa que não existe, nós poderíamos vender essas carnes para a China ou para outros mercados emergentes. Só que o governo atual foi lá para a Rússia para quê? Para fazer bosta. Tá bem, gente? Tentei resumir para vocês isso aí. Um beijo.